A notícia da morte de alguém foi trazida para Sri Bhagavan. Ele disse: Bom, os mortos são realmente felizes. Eles se livraram do incômodo, o corpo. O homem morto não se aflige. Os sobreviventes sofrem pelo homem que está morto. Os homens temem dormir? Pelo contrário, o sono é procurado. E, ao acordar, cada homem diz que dormiu felizmente. Prepara-se a cama para o sono profundo. O sono é morte temporária. A morte é sono mais longo. Se o homem morre enquanto ainda vivo, ele não precisa se afligir pela morte dos outros. A existência de alguém é evidente com ou sem o corpo, como na vigília, sonho e sono. Então, por que alguém desejaria a continuação dos grilhões corporais? Que o homem descubra o seu eterno ser e seja imortal e feliz. O mundo é percebido mesmo após a autorrealização? De quem é essa pergunta? É de um sábio ou de um ignorante? De um ignorante. Perceba para quem a questão surge. Ela pode ser respondida depois de o questionador ser conhecido. O mundo e o corpo podem dizer que existem? Ou é o observador que diz que o mundo e o corpo existem? O observador deve estar lá para ver os objetos. Descubra primeiro o observador. Por que se preocupar agora com o que haverá no futuro? O que importa se o mundo é percebido ou não percebido? Você perde algo pela sua percepção de mundo agora? Você ganha algo onde não há essa percepção em seu sono profundo? É irrelevante se o mundo é percebido ou não percebido. O ignorante vê o sábio ativo e fica confuso. O mundo é percebido por ambos, mas as suas perspectivas diferem. Tome o caso do cinema. Há imagens movendo-se na tela. Vá e segure-as. O que você segura? Apenas a tela. Que as imagens desapareçam. O que resta? A tela novamente. Assim também aqui. Mesmo quando o mundo aparece, veja para quem ele aparece. Segure o substrato do eu. Depois que o substrato é segurado, o que importa se o mundo aparece ou desaparece? O ignorante toma o mundo como real, enquanto o sábio o vê apenas como a manifestação do ser. É irrelevante se o ser se manifesta ou deixa de fazê-lo. Foi recebida uma carta contendo algumas questões referentes à memória, ao sono e à morte. Parecia à primeira vista que elas eram convincentes, mas difíceis de responder. Quando o mestre foi questionado sobre o assunto, ele falou: Essa confusão toda se deve à não diferenciação entre o eu real e o falso eu. Os atributos e modos pertencem ao falso e não ao verdadeiro. Os esforços são dirigidos apenas para remover a ignorância. Depois eles cessam, e o ser real é percebido como estando sempre lá. Nenhum esforço é necessário para permanecer como o ser. Há um pequeno ponto de parada em minha meditação. Quando eu me pergunto, quem sou eu? Meu raciocínio prossegue da seguinte maneira: eu vejo a minha mão. Quem a vê? O meu olho. Como ver o olho? Em um espelho. Semelhantemente, para me ver, deve haver um espelho. O que deve suprir o lugar do espelho em mim? Essa é a minha pergunta. Então, por que você pergunta, quem sou eu? Por que você diz que está com problemas e assim por diante? Você também poderia ficar quieto. Por que perde a sua compostura? Inquirir dessa maneira ajuda a me concentrar. A concentração é o único benefício? O que mais você quer? A concentração é a coisa. O que faz você sair da sua quietude? A investigação sobre quem sou eu significa encontrar a fonte do eu. Quando essa é encontrada, o que você procura é realizado. O Dr. Radha Kamal, um conhecido professor, bom homem de meia idade,
de olhar pacífico, praticante de yoga e meditação, tinha tido algumas experiências ocultas e deseja que o mistério seja esclarecido pelo mestre. Ele considera a autorrealização difícil de atingir e requer a ajuda do mestre. Ele perguntou: "O método upanishádico de meditação agora desapareceu. Havia um grande sábio em Bengala que me instruiu nele. Após longos anos de disciplina e prática, estou tendo algumas experiências místicas. Eu sinto às vezes que a consciência suprema é infinitude e que eu sou consciência finita. Isso é correto?" Só existe a perfeição. Ela é infinita. Dela surge essa consciência finita. Funda essa consciência individual na Suprema. Isso é o que deve ser feito. Perfeição é um atributo da consciência suprema. Perfeição é o Supremo, onde não se vê outro, não se ouve nada, não se conhece nada. Isso é perfeição. O Supremo é indefinível, é indescritível. Ele é como ele é. Eu experimento uma vastidão. Provavelmente ela está logo abaixo da perfeição, mas perto dela. Estou certo? Só há perfeição, nada mais. É a mente que diz tudo isso. Transcendendo a mente, eu sinto a vastidão. Sim, sim. Uma senhora perguntou: "Qual é a diferença entre meditação e distração?" Nenhuma diferença. Quando há pensamentos, é distração. Quando não há pensamentos, é meditação. Como praticar a meditação? Afaste os pensamentos. Como conciliar o trabalho com a meditação? Quem é o trabalhador? Que aquele que trabalha faça a pergunta. Você é sempre o ser. Você não é a mente. É a mente que levanta essas questões. O trabalho prossegue, sempre na presença do ser apenas. O trabalho não é um obstáculo para a realização. É a identidade equivocada do trabalhador que perturba alguém. Livre-se da falsa identidade. O estado de inconsciência não é próximo da consciência infinita? Somente a consciência permanece e nada mais. O silêncio de Sri Bhagavan é em si uma força poderosa. Ele provoca certa paz de espírito em nós. O silêncio é um discurso sem fim. O discurso vocal obstrui o discurso do silêncio. Em silêncio, você está em contato íntimo com os arredores. O silêncio de Dakshinamurti eliminou as dúvidas de seus discípulos. Para o discurso vocal, os órgãos da fala são necessários, e eles precedem a fala. Mas o discurso do silêncio está mesmo além do pensamento. Ele é, em suma, o discurso transcendente, ou palavras não ditas. Existe conhecimento na realização? A ausência de conhecimento é sono. Existe conhecimento na realização, mas esse conhecimento difere do conhecimento comum da relação de sujeito e objeto. É um conhecimento absoluto. O conhecimento comum é um modo da mente. Você não é a mente. Você está além dela. Às vezes, há um desejo irresistível de permanecer no conhecimento absoluto. Isso é bom. Isso deve ser cultivado até se tornar natural. Então isso culmina como o próprio ser. Mais tarde, Sri Bhagavan explicou: O conhecimento supremo muitas vezes é confundido com a consciência. A consciência é apenas um fenômeno. O conhecimento supremo se encontra além do conhecimento relativo e da ignorância. Não há sujeito e objeto nele. O conhecimento relativo pertence à mente agitada. A mente pura, ou seja, a mente em repouso, está livre disso. A mente pura é a testemunha da mente agitada. Ela é, sem dúvida, a consciência verdadeira. Ela é o estado do iluminado, o Jivamukta.
Também se diz que a mente dele está morta. Não é um paradoxo que um Jivamukta tenha uma mente e que ela esteja morta? Isso deve ser admitido quando se conversa com pessoas ignorantes. Dizem também que Brahman é apenas a mente do iluminado. Como alguém pode falar do iluminado como conhecedor de Brahman? Brahman nunca pode ser um objeto a ser conhecido. Isso está, no entanto, de acordo com a linguagem comum. Dizem que o iluminado tem mente. Do contrário, eles argumentam: como o iluminado vive e age? A mente pura deve ser admitida como uma concessão para a argumentação. A mente pura é de fato a consciência absoluta. O objeto a ser testemunhado e a testemunha finalmente se fundem e a consciência absoluta reina suprema sozinha. Esse não é um estado de vazio ou ignorância, é o eu real. O professor pediu a Sri Bhagavan para estender sua graça a ele, apesar de que ele logo estaria a 1.500 quilômetros de distância. O tempo e o espaço são apenas conceitos da mente, mas o ser real está além da mente, do tempo e do espaço. A distância não conta no ser. A senhora que o acompanhava estava relutante em deixar o mestre e voltar para casa. O mestre disse: pense que você está sempre na minha presença. Isso irá fazer você se sentir bem. Eles saíram depois do anoitecer. O que fazer quando há desânimo de não obter nenhum encorajamento do mestre, muito menos a sua graça? Isso é apenas ignorância. Deve-se buscar quem está desanimado. É o fantasma do ego surgindo após o sono, que é vítima desses pensamentos. No sono profundo, a pessoa não estava aflita. Quem está aflito agora, enquanto está acordado? O estado de sono é próximo do normal. Que ele procure e descubra. Mas não há incentivo por falta de encorajamento. Não se encontra algum tipo de paz durante a meditação? Esse é o sinal de progresso. Essa paz será mais profunda e mais prolongada com a prática contínua. Ela também levará à meta. No capítulo 14 da Bhagavad Gita, os versos finais falam daquele que transcendeu as qualidades da natureza, que são as gunas. Essa é a fase final. Sri Bhagavan se referiu aos seguintes versos do Bhagavad Gita. Aquele para quem a dor e o prazer são iguais, que reside no ser, para quem um torrão de terra, um de pedra e um de ouro são iguais, para quem o querido e o não querido são iguais, que é um homem de sabedoria, para quem censura e louvor são a mesma coisa, o mesmo na honra e na desgraça, o mesmo em relação a amigos e inimigos, que abandona todos os empreendimentos. Ele foi além dos gunas. Sem que a mente se concentre no trabalho, ele não pode ser realizado satisfatoriamente. Como a mente deve ser disposta espiritualmente e o trabalho prosseguir também? A mente é apenas uma projeção do ser, que aparece no estado de vigília. No sono profundo, você não diz de quem você é filho e assim por diante. Assim que acorda, você diz que você é isso e aquilo, e reconhece o mundo e assim por diante. O mundo é apenas o que é percebido. O que é visto é o mundo. Qual é o olho que o vê? Esse ego surge e some periodicamente, mas você existe sempre. Portanto, aquilo que está além do ego é a consciência, o ser. No sono profundo, a mente está imersa e não destruída. Aquilo que emerge reaparece. Isso pode acontecer também na meditação. Mas a mente que é destruída não pode reaparecer. O alvo do yogi deve ser destruí-la e não afundar em laya, no desligamento temporário da mente. Na paz da meditação, laya segue, mas não é suficiente. Isso deve ser complementado por outras práticas para destruir a mente. Algumas pessoas entraram em samadhi com um pensamento superficial e depois de longos anos despertaram no rastro do mesmo pensamento. Entre mentes, gerações se passaram no mundo.
essas pessoas não destruíram sua mente. A destruição da mente é o reconhecimento dela como sendo não separada do ser. Mesmo agora, a mente não existe. Reconheça isso. Como você pode fazer isso, se não nas atividades diárias? Elas continuam automaticamente. Saiba que a mente que promove essas atividades não é real, mas um fantasma proveniente do ser. É assim que a mente é destruída. O mestre, ao se referir à Bíblia, buscou o verso do Salmo 46, o qual leu com mais 2 versículos de Eclesiastes que encontrou. Aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Há apenas um, e não há segundo. O coração do sábio está do lado direito, e o coração do tolo está do lado esquerdo. Um homem da cidade de Massula perguntou ao mestre como realizar o ser. Todo mundo tem a experiência do ser, a cada momento de sua vida. Mas o ser não é realizado como se gostaria. Sim, a experiência atual é diferente do real. O que não é confundido com o que é. Como encontrar o ser? Não há investigação sobre o ser. A investigação só pode ser sobre o não-eu. A eliminação do não-eu é a única possível. O ser, sendo sempre auto-evidente, brilhará por si mesmo. O ser é chamado por diferentes nomes: Atma, Deus, Kundalini, Mantra, etc. Empregue qualquer um deles e o ser se manifestará. Deus é somente o ser. A Kundalini está agora aparecendo como a mente, sendo a mente. Quando a mente é rastreada até a sua fonte, ela é Kundalini. A repetição de mantras leva à eliminação de outros pensamentos e à concentração no mantra. O mantra finalmente se funde no ser e brilha como ser. Por quanto tempo um guru é necessário para a autorrealização? Deus, ao ser adorado, confere firmeza em devoção, que leva à rendição. Após o devoto se render, Deus mostra sua misericórdia, manifestando-se como o guru. O guru, que é Deus, guia o devoto, dizendo que Deus está em você e que ele é o seu ser. Isso leva à introversão da mente e, finalmente, à realização. O esforço é necessário até o estado de realização. Então o ser deve tornar-se espontaneamente evidente. Do contrário, a felicidade não será completa. Até esse estado de espontaneidade, deve haver esforço de uma forma ou de outra. O nosso trabalho rotineiro não é compatível com esses esforços. Por que você acha que está ativo? Tome o exemplo grosseiro de sua chegada aqui. Você saiu de sua casa numa carroça, pegou o trem, desceu na estação de trem, entrou numa carroça lá e chegou nesse ashram. Se alguém perguntar, você diz que viajou para cá todo o caminho, desde a sua cidade. Isso é verdade? Não é um fato que você permaneceu como você era e que houve movimento de veículos ao longo do caminho? Assim como esses movimentos são confundidos com os seus, as outras atividades também são. Elas não são suas, elas são as atividades de Deus. Essa ideia levará ao vazio da mente e o trabalho não será bem feito. Vá até esse vazio e me conte depois. Dizem que uma visita aos sábios ajuda na autorrealização. Sim, isso ajuda. A minha visita atual a você não vai causar isso? O que deve ser causado? A quem? Considere, investigue. De quem é essa dúvida? Se a origem for rastreada, a dúvida desaparecerá. Os animais parecem obedecer às suas próprias leis naturais, apesar de seu ambiente e mudanças. Enquanto o homem despreza a lei social e não está vinculado por nenhum sistema definido, ele parece estar se degenerando enquanto os animais estão estáveis. Não é assim? Os Upanishads e as Escrituras dizem que os seres humanos são só animais, a menos que sejam seres realizados.
Possivelmente eles são piores também. Um discípulo muito dedicado e simples perdeu seu único filho, uma criança de 3 anos. No dia seguinte, ele chegou ao ashram com sua família. O mestre falou se referindo a eles. O treinamento da mente ajuda a suportar as aflições e a perda com coragem. Mas a perda de um filho é considerada a pior das tristezas. O sofrimento existe apenas enquanto alguém se considera como de uma forma definida. Se a forma for transcendida, se saberá que o único ser é eterno. Não há morte nem nascimento. O que nasce é apenas o corpo. O corpo é a criação do ego. Mas o ego não é percebido sem o corpo. Ele é sempre identificado com o corpo. É o pensamento que importa. Que o homem sensato considere se ele conhecer seu corpo no sono profundo. Por que ele o sente no estado de vigília? Mas embora o corpo não fosse sentido no sono, o ser não existia então? Como ele era no sono profundo? Como ele é quando desperto? Qual é a diferença? O ego surge, e isso é vigília. Simultaneamente surgem pensamentos. Que ele descubra de quem são os pensamentos, de onde eles surgem. Eles devem surgir do ser consciente. Percebê-lo, mesmo vagamente, ajuda na extinção do ego. Posteriormente, a realização da única existência infinita torna-se possível. Nesse estado, não existem outros indivíduos além da existência eterna. Portanto, não há pensamento de morte ou lamento. Se um homem considera que ele nasceu, ele não pode evitar o medo da morte. Que ele descubra se ele nasceu ou se o ser tem algum nascimento. Ele descobrirá que o ser sempre existe, que o corpo que nasce dissolve-se em pensamento e que o surgimento do pensamento é a raiz de todo dano. Descubra de onde os pensamentos emergem, então você permanecerá no ser interno, sempre presente e será livre da ideia de nascimento e do medo da morte. Então você jamais pode ignorar o eu. Sua ignorância é uma mera ignorância imaginária, assim como a ignorância dos 10 tolos a respeito do 10º homem perdido. Foi essa ignorância que fez com que eles sofressem.